E a ideia é trazer um pouco desse espírito underground para a produção no contexto da academia, mas desconstruir isso. A esse Monstro é uma desconstrução desse espaço que fica só na universidade para a gente abrir isso para a comunidade de verdade. E a ideia é discutir com a linguagem também um pouco mais coloquial, mais livre, que a gente sai um pouco daquela retórica amarrada da academia, mas falar um pouco para todo mundo, né, nesse espaço que é um espaço pós-acadêmico, vamos dizer assim, em certa medida até anti-acadêmico, porque nós também questionamos muito o que é a academia. Nós vamos começar tocando o EP do Projeto Cyberpagé Canubis, tá? É uma brincadeira esse nome aí com o Anubis mítico, tem uma ideia do lobisomem pós-humano, depois nós vamos falar, com a ideia do Cão Breu, que é um personagem aí também da mitologia, e com a cannabis, né? A questão da realidade aumentada. Então, até o nome do EP já brinca com muitas questões aí. E a capa que eu fiz para esse lançamento, porque tem a capa oficial que vai vir no lançamento que a gente vai fazer daqui uma semana, mas a capa que eu criei, ela brinca com a ideia de Memento Mori, que também percorre o EP, que é essa ideia de que eu tenho que saber a todo momento que eu vou morrer, para que eu possa aproveitar do meu agora, do meu instante. Até porque a ideia do Fredê, que depois ele vai falar, porque a concepção do EP partiu dele, e não de mim, mas ele parte a concepção dessa ideia de que mesmo nesse caos que nós estamos experienciando, né, eu, por exemplo, perdi meu pai, perdi amigos assim fabulosos que eu amava muito para a pandemia, então é um caos, né? É uma era tanatológica. Nós estamos assim sendo percorridos por Thanatos, que está nos envolvendo aí, nos contorcendo o seu rabo enorme, né? Eu acho que Thanatos tem uma cauda e essa cauda está nos envolvendo, mas mesmo assim é possível ter alegria em viver, em ter contato com as pessoas, em nos conectarmos com o mundo, em criar arte. A concepção desse EP que vocês vão ouvir agora, ela vem disso. E aí o Fredé, ele vai buscar alguns aforismos meus que se estruturam em cima dessa ideia do Memento Mori, né, do eu sei, eu percebo a todo instante que eu vou morrer, por isso eu vou aproveitar esse instante, né, de forma integral. E também uma ideia do transbinarismo que, curiosamente, percorre os dois EPs, apesar deles terem sido pensados de uma maneira dispersa, eles não tinham uma conexão, no final nós percebemos essa conexão, porque um foi concebido pelo Fredê e eu fui convidado, o outro foi concebido pelo Léo, ali por mim, e aí depois a gente percebeu que tinha essa discussão do transbinarismo ali. O meu EP com o Léo, que a gente vai tocar depois, é interessante porque ele surge de uma resposta que eu dei para a Késia. A Késia me fez uma pergunta lá no Facebook que envolvia a questão da magia e da linguagem. A pergunta me fez entrar nas minhas investigações sobre magia e ocultismo para responder a pergunta. E até eu passei a compreender mais sobre a minha visão do que eu chamo de binarismo anticósmico a partir da pergunta, porque é algo que eu já tinha em mente, mas que eu não tinha elaborado. A pergunta me fez elaborar. E aí o Léo, ele leu a minha resposta, ele achou interessante, mas ele foi crítico. Isso que é interessante, né? Nós somos muito amigos, mas a postura do Léo foi a seguinte: olha, eu não concordo. E aí o Léo escreveu, eu achei fantástico. Eu acho que a gente pode discordar e continuar amigos. Um amigo que eu amo de coração, assim como o Fredé. A forma mais pura de amor é a amizade. Então eu amo esses dois. E nós vamos discordar em muitas coisas e a nossa discordância não vai nos fazer odiar. Que aí vem justamente a minha crítica ao binarismo, que ele, como essa linguagem ela é estruturada em uma divisão no sim e não há zona cinza, não há a tríade que eu falo, que é a essência cósmica, principalmente na visão hermética do ocultismo, né? Você não tem, porque você tem no ocultismo o passivo, o ativo e o neutro. E a linguagem que o homem inventa para conduzir o digital, ela
acaba com essa zona neutra. E quando você acaba com a zona neutra, o que acontece? Você tem uma linguagem que rege, que ela em si incita a quê? A polarização. Você só tem sim e não. E isso é algo que eu tenho percebido. E primeiro veio o verbo. Tudo vem antes. Né? O Cristiano aí, que é da linguagem, do estudo da língua, primeiro vem o verbo. Então, se você tem uma língua, uma forma linguística, que ela estrutura todo o pensamento contemporâneo, por quê? Porque todas as outras linguagens agora estão sendo submetidas à linguagem binária. Só que o Léo discorda, depois ele vai falar. Mas aí vejam que loucura que é esse EP. Aí nós tivemos a ideia, esse projeto chama Quilombot, que é uma brincadeira com quilombo de robôs, né? Robôs que são escravizados na minha aurora pós-humana, no universo ficcional, e criam quilombos para se revoltar contra os seres humanos. E aí deu nome a esse projeto. E aí tem essa tensão, mas que é uma tensão positiva. E o EP, esse segundo EP, então, o conceito que está por trás dele, básico, é justamente essa reflexão sobre o transbinarismo e a visão do Léo, que também é crítica a tudo isso, mas que vê de forma diferente essa linguagem. Agora, a loucura é a seguinte, o segundo EP, as duas faixas, que são longas, a primeira faixa sou eu recitando o texto em que eu defendo o binarismo anticósmico, né, em que eu condeno esse binarismo anticósmico, e depois a outra faixa é o Léo contrapondo-se a esse meu binarismo anticósmico com o texto dele. Ele vai ler o texto também, e a gente tem uma ruidalização dessas leituras desses dois textos. E para fechar, a gente criou uma faixa, já que as duas faixas são glossolalia, né, são leituras de textos muito cerebrais, a última faixa é uma faixa instrumental ruidosa, que nós fizemos em parceria. Tudo começa, né, com alguns sonhos aí durante a pandemia que eu tive, que tinha muita relação com transmutações, né, com metamorfoses, sonhava com muitos animais antropomórficos, eu me tornando animal, e eu vendo animais se transformando em gente, em outros animais, essa coisa da metamorfose. E nisso, certa noite, acordei lembrando de um sonho que estava rolando um ritual, né, de transmutações, de metamorfose, nesse ritual. E aí eu tentei fazer algumas músicas nesse sentido. E nisso, coincidiu de eu ver alguns aforismos do Edgar, que ele estava postando, relacionado ao tema, né? E ao tema da alegria, né? Também dessa coisa do viver o instante, do memento mori, de vislumbrar a morte e viver o agora, né? Para aproveitar ao máximo a vida. E pensei nessa narrativa de anúncio dessa importância, né? Tanto que as músicas começam, né? A primeira é no caos vamos dançar, né? Situando o contexto do caos, mas essa coisa da alegria, da brincadeira, do dançar dentro desse caos. A segunda é o que a sombra revela, esse olhar para dentro, né, esse olhar para a sombra, essa integração. A terceira é o olhar para dentro e vislumbrar o cosmos inteiro, né? É onde vem meio que uma bossa nova ali, né, que já começa a mudar o tom um pouco ali da música 2 para 3. A 4, Borboletas Loucas e Rebeldes, que é chutando o pau da barraca, né, digamos assim, e mergulhando na loucura, na rebeldia de ser você mesmo, né, assim, da subjetividade. E, por fim, o ritual, né, de metamorfose, o ritual transbinário, onde eu pego muita influência também, não só nesse, mas em toda a obra do Renovaceno também, né, do álbum em quadrinhos, do Edgar, que trata essa questão do transbinarismo, inclusive o 001, que eu fico falando no fundo ali, é tirado de uma das narrativas lá do álbum. Eu, Edgar Uivano ali, né, e eu declamando ali também um ritual do mágico de lobisomem, né, e é isso, basicamente. Tem uns detalhes legais, né? Essa questão, por exemplo, porque tem uma história em quadrinhos minha que abre o álbum Renovaceno, e essa HQ, o texto dela, ela é uma HQ que critica justamente esse binarismo, a linguagem binária que domina a nossa cultura atualmente, mas ela, curiosamente, o texto dela é em binário. Então,
eu usei um transdutor e o texto da HQ em algo impresso, você precisa digitar, então você precisa voltar. Então, o que eu faço ali é uma brincadeira, né? Quer dizer, para eu criticar o binário, eu te faço ir ao binário, eu te faço ir à linguagem, mergulhar na linguagem. Então, se você quiser entender a minha crítica, você vai ter que entender que essa construção que está por trás de todo esse universo é o binário. Aí o que o Fredê faz nessa última música, a música que fecha o EP? Ele recita o 0 e 1 dessa faixa. Então, quer dizer, o texto que critica a questão do binarismo, né, que eu chamo de binarismo anticósmico, ele está presente na faixa também, ele estava na HQ, ele vai para a faixa através dessa recitação do Fredê em 0 e 1. Se você decodificar a ordem do 0 e 1 que o Fredê está ali recitando, você também vai ter esse texto que reflete poeticamente sobre o binarismo anticósmico, que está na primeira faixa que abre o próximo EP que nós vamos apresentar para vocês. E, Edgar, uma coisa também, né, que é a questão dos encontros, né? É um álbum que, desde o conceito Canubis, né, que é o Cambreu com Anubis e o Dentro da Aurora Pós-Humana, e o encontro do orgânico com o digital, né, digamos assim, das realidades, né, da realidade vegetal, da realidade virtual e da realidade validada também. Então, tem todo esse clima também, né? Inclusive dos sintetizadores com violão, né? Então, tudo isso vai também... É uma brincadeira nesse sentido aí também. E esse nome, ele surgiu assim, como surge, né? E aí a Fabiola vai gostar, porque é mais um dos meus neologismos. É mais uma palavra inventada. A capa oficial do EP é uma imagem minha, um desenho meu, do Anubis. E tinha essa concepção de conectar o lobisomem pós-humano, que é da minha aurora pós-humana, com o Cambreu da mecantropia do Fredê. Então tem nossos dois universos ficcionais se encontrando também. E aí a gente pensou no Anubis, né? Ele sugeriu Anubis, que é essa figura egípcia que nós dois temos interesse e que cria uma certa conexão simbólica. Só que aí não ia ser Anubis o nome. E aí veio na minha... intuitivamente, quando a gente estava discutindo, eu falei assim, Canubis. E aí a mistura de cão com Anubis, só que também lembra cannabis, que tem a ver com a coisa do deslocamento para as realidades vegetais do Roy Ascott, né? Que é você ascender a outra forma de percepção da realidade através do que o Roy Ascott chama de realidade vegetal, uso de enteógeno, né, de substâncias que te fazem sair da realidade ordinária, vamos dizer assim. E aí a brincadeira ela ficou mais rica ainda, porque então tem a sugestão do cão com Anubis e com cannabis ao mesmo tempo no título do EP, que é, mais uma vez, um neologismo que eu inventei. Então, esse aí é mais um. Eu não consigo, viu, Fábio, parar de ficar inventando essas palavras para tentar encaixar essas nossas percepções da realidade, justamente porque nós não conseguimos encontrar, às vezes, na realidade das palavras da nossa língua, a palavra que venha a ser a palavra que traduza as intenções poéticas como artistas que nós temos. Então, a palavra, ela surge. Outra coisa interessante é que essa capa alternativa, que não é o Anubis, que é da capa oficial, então eu gosto muito dessa capa alternativa, por quê? Porque depois de eu ler o texto principal que o Fredê construiu, a partir das nossas discussões e da concepção dele, né, eu me lembrei de uma das experiências que eu tive usando psilocybe cubensis, né, que é o cogumelo, uma das experiências de enteógeno. E uma das visões que eu tive foi o meu esfacelamento. É como se eu fui para o espelho, é uma experiência muito curiosa você se olhar no espelho, e eu me percebi me transmutando em várias criaturas e no final comecei a derreter, a sumir. Só que aí, no final, eu já estava quase que só um crânio. Só que tinha alguma coisa pulsando dentro do meu crânio. E isso é uma visão que eu tive, uma experiência, né? E eu fechei os olhos, é como se eu sentisse que tinha uma espécie de um feto dentro do meu crânio. Ali, e eu não conseguia ver o feto, eu via só o crânio, mas eu fechava o olho, eu sentia esse feto dentro da minha cabeça. E isso, depois que eu tive a experiência, quando você tem a experiência, você não racionaliza, depois eu comecei a perceber algumas coisas muito interessantes, né? Eu era esse signo da morte,
que era o crânio já, né? Toda a carne tinha saído, mas dentro dessa carne eu tinha essa vida que parece que estava pulsando. Então tinha algo de cíclico, de continuidade ali, muito curioso. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui desenhar essa imagem, me veio essa ideia do memento mori também, porque quando você está nascendo, você já está morrendo, né? A morte, ela é parte desse processo, porque o processo de nascer já é a certeza do morrer. E aí você vê que essa imagem aí da capa, ela traduz, então, desde a experiência enteogênica, dessa visão enteogênica, depois a minha tentativa de tradução no desenho, e depois a minha releitura desse desenho, que se torna um memento mori. E aí o desenho que era só nanquim, ele vai ser retrabalhado com as cores, tudo, para gerar uma ideia de fluxo também, e uma tonalidade, como vocês viram, que eu trabalho ali muito meio carnal, assim, né? Tem movimento e tem essa coisa da carne, então tem ali um pouco da tradução do conceito geral do EP também, mas é interessante porque eu me lembrei da experiência depois de ler o texto do Fredé, que ele tinha feito com o EP já construído e com a capa original, que a gente vai mostrar depois, né, quando a gente lançar, que é do Anubis. E aí eu tive a ideia para essa capa que a gente ia apresentar nesse lançamento aqui, que seria uma capa B, né, do trabalho. E, Edgar, uma coisa interessante também é que a figura mitológica do Anubis, né, é o guia dos mortos, né, também, né, que tem toda essa onda com certeza, né, da pena com o coração lá também. Então, assim, na mitologia egípcia, né, então tem essa relação de transmutação também, né, de passagem, digamos assim, e o EP inteiro vai nessa onda, né, de transmutação em festa. Né? É uma festa de transmutação, um ritual, né? Que ele começa lá, lentinho, bonitinho, e aí vai ganhando ritmo até o trem virar uma doideira cósmica. Em meio ao caos, né? É a festa da transmutação do caos, que é, na verdade, a vida. A vida é isso, gente. A vida é transmutação do caos. Aí você escolhe se é festa ou se é depressão. Isso. Eu acho que é melhor a gente escolher que é festa. É possível dançar no caos, sim. E a ideia nossa é essa, é dançar no caos. É ter um pouco de alegria. O processo criativo é alegria, é doçura, é experiência de conexão, quando você, né, faz um trabalho com o outro. Então, assim, a grande beleza, para mim, desses trabalhos, não é nem a fruição deles pelo outro. É todo esse processo de gerá-lo que nos transforma em sua geração. Então, quando a gente está criando, a gente está aprendendo sobre nós mesmos, aprendendo sobre a vida, aprendendo sobre a relação com o outro e nos transmutando. É um processo alquímico. Por isso que eu digo que criar cura e que criar é um método mágico de transmutação interior. As minhas revisões de visão, as minhas transmutações como ser, elas têm acontecido através de processos artísticos encarados como processos mágicos. E aí a minha Aurora Pós-Humana, ela não é só um universo de ficção científica, é também um universo mágico de autotransformação. E eu acho que, em certa medida, o universo que o Fredé cria também tem esse aspecto, apesar dele não esclarecer e dele não ter, às vezes, entrado mais profundamente ainda no mundo da magia, mas ele também tem tido interesse. Tanto que ele traz um ritual de um livro que eu indiquei para ele, né, que é o Werewolf Magic, que é a magia do lobisomem, que é de um pesquisador ocultista norte-americano que traz o arquétipo do lobisomem como uma forma de realização de magia e de autotransmutação. E eu já trabalho... E é o ritual da Anubis, né? Da Anubis. O ritual de Anubis, justamente. No contexto desse... O primeiro lobisomem. Então, vocês veem como tem subtextos aí nesse EP. Outra coisa importante é que o EP tem... A sonoridade dele tem muitos detalhes que a gente pede para vocês ouvi-lo depois. A gente, logo ele vai estar online aí, em um fone bom, então, em uma aparelhagem legal, porque tem muitas sutilezas que se perdem, né? Essas caixinhas de som de computador, tá? É tão triste. A gente que é musicista, que às vezes né, toma cuidado com alguns detalhes, se perde muito. Então, quando vocês forem fazer uma outra audição do EP, se vocês puderem pelo menos ouvir no fone, para vocês sentirem aí a questão do estéreo, né, das diferenças, das sutilezas, vai ser bem legal. E só para fechar, Edgar, só para fechar, a produção de tudo, né? A captação, mixagem, toda pelo smartphone.
né? E gravado tudo aqui em casa, captado pelo smartphone, mixado pelo smartphone, e os vocais você me enviou, e os meus vocais gravados dentro do guarda-roupa, com o smartphone. Também com esse fone, inclusive, aqui, ó. É isso aí. Eu queria começar falando de uma conexão imagética entre a figura P, do EP, do crânio grávido, e do totem, né? O totem máscara, que eu fiz para o nosso primeiro EP, que foi inspirado naquelas máscaras do povo Dogon africano, que é conhecido como o povo das estrelas. Então, inspirado naquelas máscaras totem, eu fiz a nossa versão quilombotiana, e tem o crânio lá na base, vestindo o totem. Se você olha do Canubis ao quilombote, o Tertium Datur sem síntese, você pode contar uma história. Se você vê o contrário, você pode contar outra história. Porque o totem tem aquela, como se fosse uma antena, assim, né? Conexão. Quilombote, pois é, né, Edgar? Que coisa doideira essa nossa empreitada, né? Foi legal você ter feito aquela introdução, coisa da contraposição, porque ele tem o rastro nosso, tá lá, né? Lembra que o nosso segundo curta-aforismo, ele foi de uma participação minha num EP seu, que é a coisa do demônio interior. Então, quem melhor para ser o demônio interior do que aquele né, que tensiona exatamente as nossas próprias ideias, né? Que leva a gente a não cair na autocrença. Como diz o próprio Nietzsche, né? Ele fala assim, que o maior inimigo da verdade não é a mentira, é a convicção. Porque se você está convicto, aí já era, né? Aí já era, não importa pelo quê, né? Então tem essa coisa. Então é legal porque naquele momento que eu resolvi fazer esse comentário, eu quis fazer um comentário nesse sentido de tensão, que era aquela coisa assim, vamos discordar concordando. Que é exatamente aquele processo, até é bom que o Fábio Fonta por aí, né? Essa coisa da mentira de artista, a gente faz uso da mentira para expor uma verdade. Agora, a pós-verdade, ela não é uma mentira. Ela usa exatamente frações da verdade para validar grandes mentiras, né? E aí é que a gente fica sem chão, né? Porque a gente fala assim, bom, o pior que é verdade o que está rolando, mas só que não é, né? Assim, é só um fragmento da verdade sendo tomada como um todo da verdade, né? E aí é interessante porque a nossa tensão, né, vamos dizer, de fala foi exatamente essa brincadeira, né? Do tipo, se você tem por um lado o 0 e o 1, como a questão grande binária, será que não tem outros rastros desse binarismo em outras situações? Aí que eu trouxe a brincadeira do terceiro excluído. E dentro da lógica, a nossa tabela de verdade que a gente conta, é exatamente porque a gente exclui esse terceiro, que é o indeterminado, né? Ou seja, o que a gente fala é verdade ou falso. O indeterminado não existe. Ou então, brincando com a questão da dialética, né? Você tem a tese, a antítese e a síntese. Então, a gente resolveu fazer esse primeiro quilombote exatamente brincando com esses dois binarismos em choque, né? Que é na lógica, chama tertium non datur. Aí a gente tirou o non e colocou o tertium datur, ou seja, o terceiro dado. E aí, esse terceiro dado, ele não te dá uma síntese. Por isso ele é sem síntese, né? E aí, também um processo de tensão imagética e também conceitual, a minha faixa eu chamei de conjuração cyberpunk. Que a questão da conjuração é aquela questão da magia, né? Você tem a evocação, conjuração, né? Você tem essas figuras. E aí eu montei no final das contas, a trilha, eu fiz ela em 3 momentos. Que um momento, eu li uma postagem que eu fiz de um vídeo do Edgar, é um unboxing, ele tira, assim, aí eu falo exatamente no comentário em que, enfim, encontrei o underground dentro de uma caixa. Porque está tudo exposto, né? Agora a gente lê aí o Churran com a questão da transparência, né? Até o underground está transparente. Aí naquele vídeo que o Edgar faz, aquele unboxing, aquele cuidado dos livros, né? Daquela coisa assim, fala assim, caramba, o underground, ele tem que realmente ter essa coisa, ao mesmo tempo reservada
e, ao mesmo tempo, pública. Assim, porque é a partir disso daí que a gente monta o nosso cosmos. Não é da transparência, mas exatamente do segredo, daquilo que a gente... do mistério, do erotismo, aquela questão velada, né? E aí a faixa eu fiz nesse sentido. Aí o primeiro trechinho é uma citação. Aí o segundo, uma conjuração que eu fiz de uma brincadeira, que é a magia preta. A magia preta, não a magia negra, mas a brincadeira do preto, a mesma referência da bandeira preta para os anarquistas. O preto na bandeira é exatamente a anulação de todas as bandeiras, né? Então eu fiz a brincadeira da magia preta para que o preto dessa magia seja a anulação de todas as magias, né? Então eu fui fazendo esses trocadilhos, essas brincadeiras assim, e aí montei essa segunda faixa. Isso estende para a terceira faixa, que foi uma ideia do Edgar, que era o seguinte: ele ia fazer a coisa analógica, né? O som analógico. Então a primeira faixa, o som é analógico. E a segunda faixa, que é a minha, ela é digital. Toda a interferência musical, ela veio de dentro do computador. E aí a terceira faixa, eu fiz ela também em 3 momentos. Primeiro eu coloquei a faixa que o Edgar mandou pura, sem intervenção nenhuma. O segundo momento, eu inverti e acelerei. E o terceiro momento, eu fui picotando e jogando coisas em cima para criar exatamente essa poluição tensionadora, né? Então, a coisa do ouvir uma música também está nesse processo. A gente resolveu recitar, né, textos longos, de 15, 20 minutos, o que também é uma brincadeira com a própria resistência do público em só ler títulos de matéria, a só assistir vídeos de TikTok de 30 segundos a 1 minuto, a só ouvir a introdução das músicas no seu Spotify. Então, a gente tensiona também essa coisa de levar ao desafio ao público, do tipo, e aí, você topa passar por esses 15, 20 minutos ouvindo, sentadinho aí, ou o que seja, mas prestando atenção no que a gente está recitando? Essa foi um pouco essa brincadeira tensionadora, né? Vamos transgredir alegremente, né?